E aí, pessoal, beleza? Bom, como eu tinha dito em alguns vídeos, algumas lives que eu tinha feito, eu falei que eu ia contar um pouco de como que eu caí meio que de paraquedas nesse negócio de marketing digital na época, né? Assim, 2014, 2015, por aí, mais ou menos. E o que que acontece? A realidade é que eu não tinha nada disso em mente, né? Então, assim, não foi uma coisa exatamente pensada cair dentro dessa área, né? Assim, o que que eu queria na época, né? E é até engraçado isso aqui, porque eu não vou cortar nada. Mesmo que eu dê uma travada aqui, alguma coisa, eu não vou cortar nada, eu sempre vou publicar as coisas aqui sempre na íntegra, para que todo mundo entenda que, assim, o fator de autenticidade que a gente tem, ele gera a identidade da gente no negócio que a gente está trabalhando, qualquer que seja, qualquer ramo que seja, tá? Então, assim, o que que acontece? Na época, quando eu vim para Goiânia, né, que é a cidade onde eu resido, onde a gente tem a sede da empresa, né, eu vim com o intuito, na realidade, um pensamento muito pequeno de, enfim, se eu ganhasse R$ 1.500 ele para mim, R$ 2.000 estava bom, e afinal, não estava ganhando quase nada. Então, quando eu vim para cá, na realidade, eu vim na esperança de morar com algumas pessoas, recebi algumas promessas, algumas coisas que não foram exatamente aquilo que era para ter sido. E não estou aqui me fazendo de vítima, porque tem muita gente que passa pela mesma coisa, né? Então, assim, é uma coisa interessante isso, né? Mas a realidade é que é o seguinte, é que poucas pessoas vão estar dispostas a ajudar você, de fato, em alguma coisa que você queira fazer na sua vida, né? Então, o que que acontece? Na época, eu comecei a procurar emprego para todo lugar, né? Chegava até em alguns lugares e perguntava assim, cara, deixa eu trabalhar, não importa o pagamento para mim, não importa nada, não preciso de assinar carteira, não preciso de fazer nada. Se eu não servir por trabalho que eu estou fazendo aqui, né? Você pode me mandar embora, eu não preciso nem de receber o que eu trabalhei aqui, não. Né? Então, assim, bati na porta de muitos lugares. Né? Eu não estou falando que outras pessoas não vão conseguir arrumar um emprego, nem que você tenha que não arrumar um emprego, tá? Você faz o que você quiser da sua vida. E ninguém tem nada a ver com isso. Se você estiver feliz, o importante é isso, né? O que importa é isso. Mas a grande questão é que é o seguinte, eu não tinha isso em mente na época, né? Então, o que eu tinha em mente era arrumar um emprego, de fato, trabalhando no local e começar a descobrir as coisas, porque até então eu não sabia muito bem o que que eu ia, para que direção que eu iria, né? Então, o fato é que eu tive porta fechada na maioria, 95% dos lugares que eu tive a porta fechada no pau da lata. Então, o que me levou a encontrar uma pessoa, né, eu não vou ficar citando nomes aqui, até porque não vem ao caso, mas na época, para mim receber R$ 500, na época eu acho que o salário era pouco menos de R$ 1.000, ou era R$ 1.000, não sei ao certo, não me lembro. Mas de uma forma ou de outra, né, o valor que era pago para mim, na verdade, era bem abaixo do salário mínimo mensal para poder trabalhar. Né? Mas mesmo assim, eu topei a ideia, porque na minha cabeça eu sempre iria conseguir fazer a diferença, igual quando eu saí do Mato Grosso para cá, eu também pensava a mesma coisa, que eu sempre iria conseguir fazer a diferença, não importa onde eu estivesse. Então, não importa o lugar onde você esteja, se você for único, se você tiver autenticidade, se você tiver pensamento lógico, você vai gerar uma probabilidade de sucesso muito grande, seja naquele local ou seja em outro local. Agora, a questão é o seguinte, que quando você está em ecossistemas em que sua energia supera a energia do ecossistema, o próprio local ele te expulsa, a própria energia ela te expulsa daquele local para que você faça outra coisa, né? Mas isso eu só tive discernimento hoje, né? Hoje em dia. Antigamente eu não tinha esse discernimento, né? Então ali gerou muitas brigas, né, naquele local, né? Até eu sair daquele local, que foi bem rápido, na verdade, a minha passagem. Eu nunca tive muitos empregos, na verdade, eu nunca tive nenhum emprego, né? Porque eu tentei muita coisa e não conseguia. Então, aí o que que acontece? Eu sabia que eu sabia fazer uma coisa, que era mexer no computador, trabalhar com o computador, sabia de muita coisa. Eu aprendi a programar com 8, 9 anos de idade, mais ou menos, linguagem de programação básica, HTML, CSS, JavaScript, jQuery, que é uma derivação, PHP, mas que, enfim, muita coisa eu já sabia, eu sempre tive em mente isso. E ali naquela época eu identifiquei uma tendência que é o seguinte, eu comecei a perceber que a internet estava tomando uma proporção muito grande, a nível das pessoas procurar tudo aquilo que elas quisessem
na internet ou no Google, né? Então eu comecei a ver esse lado da coisa. E aí eu tive uma ideia na época que foi o seguinte, eu pensei, cara, já que eu não estou conseguindo me dar bem em nada que eu estou fazendo aqui, parece que, cara, você tenta um trem dá errado, você tenta outro dá errado, você tenta outro dá errado também, você tenta outro dá errado, todo mundo te esculachando, né? Parente te esculachando, todo mundo tá indo de pau em cima de você, te chamando de vagabundo, disso, daquilo, muita conversa alheia, né, que te atrapalha no seu pensamento lógico. Então, o que que acontece? Na época eu pensei, falei, cara, é o seguinte, eu vou bolar uma estratégia, vou começar a vender planos para poder as pessoas anunciar o que elas têm para vender no Google, né? Já que eu já tinha feito isso já muitas e muitas vezes com outros negócios, mas assim, fazendo de graça quando era criança, né? Quando era mais adolescente, na verdade, porque o Google Ads, que antes era Google AdWords, né? Quando eu comecei, já tinha já. Então já tinha muita gente que já estava na internet. Então, assim, mas eu não cobrava por aquilo, né? Muitas das vezes eu não tinha nem discernimento. Então, eu cheguei para a conclusão de que eu criando algo meu, só eu podia me demitir. Então, isso aí era uma coisa muito óbvia da coisa toda, né? Então, assim, se ninguém está querendo você, se a coisa que você, onde você tenta se encaixar, você não consegue, né? Então, assim, não fica pensando na sua cabeça, às vezes, que você não serve para porra nenhuma, né? Porque, às vezes, de repente, é, aquele local não é para você, cara. Às vezes, não é para você aquele tipo de negócio, aquilo ali não é para você mexer com aquilo ali, né? Então, assim, o que eu sempre falo é que é o seguinte, você tem que tentar de tudo, você tem que estar disposto a tudo, né? Então, o que que acontece? Eu tinha, na época, se não me engano, 15 a 20 reais na conta, negociei com o pessoal de fazer um crachá, né? Na minha cabeça, eu iria gerar credibilidade se eu fizesse, se eu tivesse ali uniformizado, com um crachá. E, de fato, isso é uma coisa que até hoje, né, você gera uma certa credibilidade, a depender muito de quem está vendo, de quem está conversando com você também. Isso aí também não é algo que você precisa sempre de fazer para poder você ter uma credibilidade ou uma autoridade. Não é um pré-requisito isso aí. Não existe isso, né? Então, assim, mas na época foi a única coisa que eu pensei. Então, eu fui lá, negociei, os dois crachá davam mais que isso, não dava isso daí, porque que era dois, porque eu estava também com minha esposa trabalhando juntamente comigo, desde o início. Então a gente fez dois crachá e eu consegui um cordãozinho do Google, né? E aí eu saí de um porta a porta ali, andei uma avenida que é lotada de empresas aqui em Goiânia. Então a gente rodou ali tudo, né? Nessas empresas, batendo nas portas, sem saber direito como falar, sem saber direito como comunicar, que até então a gente nunca tinha estudado sobre como fazer isso daí acontecer de uma forma correta, né? Então a gente estava começando um negócio ali. Então, a timidez tomava de conta. Na hora que ia falar com a pessoa, virava aquele rolo, né? Muitas das pessoas até eram mal educadas, mandando a gente embora, afastava. Não, cara, muita coisa aconteceu. E assim, a gente rodou nessas ruas aí e, para nossa surpresa, nós não conseguimos absolutamente nada. Então, na verdade, tudo deu errado de novo. E aí eu só consegui pensar uma coisa na minha cabeça, né? Porque na época a gente estava até passando necessidade, abrir a geladeira só tinha gelo, então é engraçado, né? Aí você abre a geladeira só tem gelo, gelo e o vaporzão gelado da geladeira, né? Então dormindo no chão, abre a geladeira só tem gelo, não tem nem ovo para comer. O que que você vai fazer? Você não tem mais dinheiro na conta. Então o que me passava pela cabeça era o seguinte: o que que eu estou deixando passar batido que ainda não entendi sobre esse negócio, né? Então assim, eu nunca tive esse pensamento de que isso é uma coisa da errado, é porque pode até ser contraditório, porque eu parei de procurar emprego para poder fazer isso, né? Então, ou seja, é um pouco contraditório, mas ao mesmo tempo faz total sentido, tá? Porque eu começava a sempre martelar, o que que eu estou fazendo aqui que não está dando certo? Então, eu fui em busca dessa resposta, muitas das vezes, né? Então, a gente continuou, a mesma labuta, a mesma correria, todo santo dia, a mesma coisa, não conseguia nada. Parecia que tinha um negócio assim que era atormentando, assim, que tudo dava errado, todo dia chovia, toda hora era um trem diferente, toda hora era um problema que você não conseguia ter recurso para resolver. Então, parecia até que era engraçado o negócio, sabe? Assim, parecia piada, né? Parecia que o mundo estava contra a gente. Mas a verdade é que nada disso é uma realidade. Isso aí é tudo coisa da cabeça da gente, sabe? Então a gente
toca as coisas, enxerga as coisas de um parâmetro que a gente construiu no decorrer da nossa vida, né? Então, simplesmente a gente continuou com isso, até que a gente conseguiu fazer a primeira venda, que foi até a venda de um site, que eu me lembro até hoje, quem fez foi minha esposa. Então a gente fez essa primeira venda, a partir dessa primeira venda a gente já começou, e aí parou, estopou também, parou de dar certo, e aí foi acabando o dinheiro daquela primeira venda que a gente tinha feito, e aí foi começando a preocupação bater de novo. A gente foi despejado aí de casa de parente e tudo mais, aí tivemos que arrumar uma kitnet para morar. Enfim, foram muitas das coisas, estou tentando resumir tudo aqui num vídeo aqui, assim, só para você entender como que eu caí dentro desse negócio aqui, porque isso daqui não é tão simples assim, né? Então, a realidade é que depois disso tudo, depois que a gente sente que vendeu uma vez e que aquilo ali funcionou, você ganha motivação para que você consiga continuar naquele percurso, né? Então, a realidade é que a gente continuou naquele percurso, continuou tentando, continuou batendo nas portas, continuou e continuou e continuou, até que um dia eu quase não dormia, até hoje eu quase não durmo, né? Mesmo com as coisas tendo melhorado absurdamente, eu ainda quase não durmo, né? Acredito que quem quer vencer, eu acredito que quem tem objetivos, propósito, ideal na sua vida, que quer realizar uma coisa, transformação, fazer rompimento de barreira em qualquer tipo de coisa que você vai fazer, cara, se você quer romper qualquer tipo de barreira, você está disposto a tudo, cara. Então você nem sono você dá. Então não dava sono, não dava fome, eu comia, sabe? Assim, o que dava para comer, eu ainda comia assim na marra, porque sempre para mim até isso era uma perda de tempo, parecia que eu estava perdendo meu tempo, né? Então, assim, também não recomendo ninguém fazer isso, tá? Eu não estou aqui fazendo recomendação para ninguém. Eu estou contando uma história para vocês aqui de como é que eu caí dentro desse negócio. E aí, assim, a gente continuou naquilo dali, até que um dia eu estava 4 horas da manhã, mais ou menos, e só tinha uma pessoa online. E essa uma pessoa online, eu comecei a conversar com ela despretensiosamente, né? Falei com ela, eu falei, ó, cara, o que você está fazendo aí? Tá maluco? Tá igual eu aqui, aí tal, a gente desenvolveu a conversa a partir dali. A partir dali, essa mesma pessoa me dispôs a fazer alguns trabalhos para ela na época, né? A gente se dispôs, fizemos esses trabalhos para essa pessoa nos indicou outras pessoas. A partir dessas outras pessoas, a gente foi para outras, e foi para outras, e foi para outras, e conforme a coisa ia tomando modelagem, a gente ia observando aquilo que dava certo, aquilo que dava errado, e ia se modelando cerebralmente, e ao mesmo tempo a gente também iria pegando, iria adquirindo conhecimento de persuasão, de como vender, de como olhar da forma correta para as coisas, né? Então, nós fomos estudando a comunicação. A comunicação é algo muito importante. A programação neurolinguística de tudo aquilo que você quer transparecer para as pessoas é o que realmente vai importar no final de tudo. Não adianta, se tiver a cura do câncer, de qualquer outra doença, e não souber vender aquilo dali para qualquer tipo de pessoa, não adianta nada, né? Tudo morre tudo cai por terra, vamos dizer assim, né? Então, se você não sabe como se comunicar da forma ideal, tudo vai cair por terra, né? Então, a partir daqui dali, a gente começou a prospectar, e depois disso, a gente já quebrou, sei lá, não sei nem quantas vezes, né? Mais de 10 vezes, né? Porque a gente cobrava o preço errado, depois percebia, reajustava, cobrava de novo, e aí voltava, perdia cliente, recuperava, virava aquele rolo total, né? E aí vocês perguntam, cliente do quê, Bruno? Google Ads, gerenciamento de tráfego na época também, cliente de site, de construção de site, clientes para poder fazer mídia social, para poder criar vídeos, banners, imagens, enfim, tudo isso, né? Então, aí você pergunta também, você já sabia fazer vídeo, imagem, tudo mais? Não, não sabia, a gente aprendeu tudo fazendo. Então, não foi uma coisa que na época foi preparada, né? A não ser a questão da programação, o resto nada foi preparado, nada foi pensado, friamente calculado. Porque eu também não sugiro para ninguém fazer nada sem antes calcular aquilo que vai fazer, né? Não quer dizer que dá certo uma coisa para uma pessoa que vai dar certo para você. Então, cada uma pessoa é uma pessoa, tá? Então, tome cuidado, né? Tome cuidado com aquilo que você toma como conselho da sua vida, né? Então, o que que acontece? De fato, passamos por altos, baixos o tempo inteiro, né? Então, fizemos diversos lançamentos, com isso foi adquirindo conhecimento, né? E o que que seria esse lançamento? Às vezes você faz ali o tráfego pago de lançamento imobiliário, de lançamento de veículos, né? A pessoa quer divulgar
quer vender mais veículos, ela quer gerar mais ligações para a empresa dela, e a gente sabia fazer isso daí, né? Então, com esses serviços, a gente unificou, foi unificando e criou-se. Aí chegou o ponto onde criou-se o nome do negócio, de um negócio, porque até então a gente ficava meio que até sem saber para que direção ir. Mas conforme a coisa foi tomando forma, conforme você sobe uma escada, você vê a outro degrau da escada. Então você sobe outro degrau, você vê outro degrau. Você sobe outro degrau, você vê outro degrau, e assim vai, né? Então, o fato é que, como que a gente veio parar nesse mercado? A gente levou portada na cara de tudo, né? Então, não tem muito o que dizer, né? O fato é que eu já me habituava com esse mundo, eu já via que o computador era algo muito interessante, que você podia fazer o que você quisesse com aquilo ali, né? Que você podia construir até um mundo, a parte do seu mundo em cima daquele dali, porque a internet nada mais é do que o mundo real, só que no digital, na tela de um computador. Então, assim, desde então a gente continuou prosseguindo, né? Mesmo com altos e baixos, a gente continuou, sempre continuamos. Então, assim, persistência é uma palavra-chave para qualquer tipo de coisa que você for fazer, né? Mesmo que dê errado. Deu errado, faz de novo, conserta. Deu errado, faz de novo, conserta. Deu errado, faz de novo e conserta. É só você replicar a mesma coisa que eu falei de novo, de novo, de novo e de novo. Então, basicamente foi assim que a gente caiu de paraquedas nesse negócio, tá? Então, quando de fato eu fui pisar dentro de alguma instituição para poder aprender sobre esse ramo de uma forma mais, vamos dizer assim, mais formal, a gente já tinha colaboradores, já estava com a empresa funcionando, já estava com o negócio já de pé, e não foi o oposto, né? Primeiro a gente entrou para estudar, para depois ir, não, foi ao contrário, né? Então a coisa foi meio que ao contrário. Então, basicamente é isso, pessoal. Assim, compartilhar essas histórias é legal, porque eu acho que dá mais intimidade e você consegue entender que não tem muita diferença entre as pessoas, né? Então, todo mundo passa pelas mesmas dificuldades na vida, todo mundo passa pelas mesmas coisas, todo mundo assim, fala assim. Não é todo mundo, obviamente, né? Mas quando eu falo todo mundo, é uma forma de dizer que a maioria vai passar. Não adianta. Então, se você está passando uma dificuldade, você está passando uma coisa, está acontecendo, continua na persistência, no tampa o ouvido, novo, mas ninguém novo. Porque na época que a gente começou, tudo era uma zombaria também, né? Então a gente comprou esses crachá que eu falei para vocês, chegou na casa de parente, por exemplo, eles riam da nossa cara, gargalhou até não poder mais, né? Porque assim, falou, cara, vocês vão abrir empresa, como vocês estão ficando malucos, né? Vocês não têm dinheiro nem para comer direito, então, vocês estão pensando em fazer o quê, né, com isso daqui? Então, o que que eu falo para você? Faça aquilo que você sente e que você tem conhecimento e que você sabe o caminho que você quer percorrer, né? Então não fica se rendendo a conversinha dos outros na internet só, tá? Filtra tudo aquilo que uma pessoa passou, a outra pessoa passou, isso aqui passou, filtra tudo e vai juntando e forma a sua própria mentalidade sobre qualquer tipo de coisa que você vai fazer, tá? Então, basicamente, o que eu tinha para deixar aqui de recado para vocês hoje seria isso, tá? Tem muito mais história para contar, mas obviamente não vai dar tempo num vídeo só, senão a gente vai ficar aqui a noite toda aqui contando, tem muita eiras e beiras, vergonha, humilhação no meio dessa história toda, mas nada que a gente não pudesse superar um dia após o outro e continuando persistindo e tampando os ouvidos para as críticas e para a zombaria das pessoas, tá bom? Então, a prosperidade, ela não é a mesma coisa de, sucesso, de dinheiro, tá? Não vou editar isso aqui, não adianta. Então, a prosperidade ela não é a mesma coisa de dinheiro. Tá? Prosperidade é muito mais que isso. É energia. Você tem que sentir que você pode e vai fazer. Então, posso, eu posso, eu mentalizei, então faça. Emprega toda a sua energia em cima daquilo dali. Não importa não, as pessoas estejam falando, entendeu? Porque as pessoas não conseguem fazer as coisas porque desistem. E aí ela vira para você e fala que você não vai conseguir, né? Na época eu não tinha nem computador. O meu computador era rachado no meio. Eu peguei com o cola Superbone na parede, uma metade na parede e a outra metade ficava no meu colo. Então a pessoa vira para mim e fala, ah, não tem isso, não tem aquilo. Depois desse mesmo computador, ainda além de ruim, ainda quebrou. Quebrou não, queimou, né? Então além de ser ruim, um computador ruim, e tá todo moído, ainda quebrou, ainda o negócio, queimou o negócio ainda. Aí depois eu tive que fazer um trabalho dos clientes no house, né? Então são várias coisas que tem muita gente que é o seguinte.
Para cada solução, a pessoa arruma um problema. Já eu sou o oposto, sempre fui o oposto. Para cada problema, eu arrumo uma solução. Então, todas as respostas para mim têm muita claridade. Eu não fico aqui preso dentro de uma situação por causa disso. Ah, aconteceu isso, então vamos fazer isso aqui. Ah, não deu por aqui, então vamos por aqui. Ah, isso aqui aconteceu, então vamos contornar. Então, é sempre assim. Sempre vai ser assim, desde quando você estiver pequeno, se tiver médio, se tiver grande, se tiver gigante. Sempre tudo vai ser do mesmo jeito, só que altera as proporções das coisas, tá? Então, eu vim parar nesse negócio de marketing digital porque eu não tive oportunidade em nada. E eu tentei muito tempo e não tive oportunidade. Então, quando você não tem oportunidade, grava bem isso que eu vou falar para você. Quando você não tem oportunidade, crie sua oportunidade. Não pergunte para outras pessoas, não questione outras pessoas sobre o seu futuro. Crie seu futuro a partir do agora, tá? A partir de tudo aquilo que você pode fazer nesse momento aqui agora, para poder mudar toda a situação, todo o universo em que você vive. Porque amanhã não existe, o ontem também não existe, não tem nada que existe, cara. Isso aí é tudo ilusão, que a gente criou para poder a gente se manter seguro no coração da gente. Na verdade, que nada existe além do agora, tá? Então, focaliza naquilo que você quer, define aquilo que você quer, tá? E mesmo que às vezes você não saiba aquilo que você quer, cai de cabeça em alguma coisa, de repente você descobre no meio do caminho. É assim que funciona muitas das vezes, tá? Então, se você não se encaixa em lugar nenhum, não pense que você é um emprestado. Você presta, tá? Só basta você achar tudo ali que encaixa com a sua mentalidade, a sua energia, a sua criatividade, a sua realidade, o seu contexto, tá? Então, essa é a mensagem que eu queria passar hoje para vocês. Persistência, resiliência, não para, mesmo que te machuque, mesmo que você esteja todo bombardeado, tá? Nem que seja na canseira, eu, eu sempre costumo dizer isso, nem que seja na canseira, eu vou ganhar no final, porque você não vai conseguir ser mais resistente do que eu. Então, nem que seja na canseira, eu ganho. Eu vou estar todo sangrando em cima do ringue e vou continuar de pé. Você vai quebrar sua mão de tanto bater e dar murro na minha cara, e eu ainda vou continuar de pé. E você vai deitar, nem que seja na canseira. Então, essa é a mentalidade que eu tenho instalado aqui na minha cabeça desde sempre. Então, é isso, pessoal, tá? Se você gostou desse vídeo aí, pode deixar seu like, se inscrever no canal, tá? Eu sempre quero trazer conteúdo, conhecimento para quem busca por isso, tá? Porque eu, na minha época, quando comecei, não tinha muita coisa assim para buscar conhecimento. Então, o que acontece? Eu mesmo tinha que ir testando, às vezes até com o próprio dinheiro, né? Então, é isso aí, pessoal. Segue a gente aqui, segue no Instagram também, segue todos os canais. Começa a buscar aí Bruno Vilela, Bruno Vilela, Bruno Vilela, esse maluco aí que começa a falar um monte de coisa e não edita vídeo e trava, mas não edita, não tá nem aí, entendeu? Porque de fato a questão é o seguinte, eu sou autêntico. Estou aqui falando para você o que eu vivi, o que eu cortei na pele. Eu não estou falando uma coisa que eu li, eu não estou falando algo que eu vi os outros fazer, eu estou falando algo que eu fiz, tá? Então, se você acha que isso é do seu interesse, isso daí te ajuda a entender um pouco mais como que você pode mergulhar de cabeça em alguma coisa e o porquê de você fazer isso daí. Então, cara, deixa o seu like, comenta, fala o que que você acha, conta um pouco da sua história também, tá? Quem sabe a gente já não mostra aí depois numa live aí várias histórias, né? Assim, tudo depende de quem está assistindo, tá? Então, é isso aí. Eu fico por aqui, vou parar de falar, vou voltar a trabalhar mais um pouco. Vocês estão vendo aqui que eu estou mexendo com algumas coisas e alguns lançamentos. Então, assim, eu parei para a gente fazer esse vídeo aqui para poder explicar de fato, porque eu acho que até o primeiro vídeo do canal tinha que ter sido esse, mas como eu gosto de ser controverso, né, então eu lancei outra coisa, mas agora estou lançando esse daqui, que é para você entender como que eu vim parar nesse mundo maluco de marketing digital. E é maluco por sentido positivo, tá? Porque é um mundo onde você tem infinitas possibilidades de você fazer tudo aquilo que você quiser fazer, tá? Então, é isso, galera. Valeu demais. Se você viu esse vídeo até aqui, aí eu fico mais honrado ainda, tá bom? Valeu!